O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Selá. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te repreenderei, e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto vós, que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Antes de qualquer coisa, respire fundo agora. Não avance esse vídeo como quem apenas escuta mais uma oração. Fique, porque se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe um cansaço que não vem do corpo, vem da alma. Um peso que não aparece nos exames, mas rouba o ânimo, a alegria, a vontade de continuar. Talvez você tenha acordado hoje já cansado. Cansado de lutar, de tentar ser forte, de sustentar tudo sozinho. Você continua caminhando, continua funcionando, continua sorrindo para quem olha de fora, mas por dentro algo está exausto. E talvez a maior dor não seja o cansaço em si, mas a culpa que você sente por estar cansado. Como se fé verdadeira não pudesse sentir fraqueza. Como se confiar em Deus significasse nunca se sentir sobrecarregado. Mas hoje o Senhor quer te lembrar de algo muito importante. Estar cansado não é fraqueza. É um chamado, um convite, um sinal de que chegou a hora de descansar nele. Antes de qualquer oração, deixe essa verdade entrar no seu coração. Deus não se decepciona com o seu cansaço. Ele não se afasta porque você está fraco. Ele não exige que você chegue forte para então te acolher. Pelo contrário, a palavra diz que ele se aproxima dos quebrantados, que ele sustenta os cansados, que ele renova aquele que não tem mais forças. O problema não é estar cansado. O problema é continuar tentando carregar sozinho aquilo que Deus nunca pediu que você sustentasse sem ele. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo pesa mais. O trabalho pesa, as responsabilidades pesam, as preocupações não te deixam dormir direito. Você fecha os olhos, mas a mente continua correndo. Pensamentos que não desligam, medos que insistem em voltar, perguntas que não encontram resposta. Você ora, mas parece que a força não volta como antes. Então surge aquela pergunta silenciosa: será que tem algo errado comigo? Não, não há nada errado com você.
Há apenas uma alma cansada pedindo descanso no lugar certo. O Salmo 50 começa com Deus se revelando como o Senhor de toda a terra. Aquele que fala e convoca, aquele que não depende de nada, aquele que não precisa ser sustentado por mãos humanas. E no meio desse salmo existe uma declaração poderosa, profunda, libertadora. O Senhor diz que não precisa dos nossos sacrifícios vazios, da nossa religiosidade automática, das nossas tentativas humanas de agradá-lo enquanto o coração está esgotado. Ele diz que o verdadeiro sacrifício que o honra é a gratidão, a entrega, a confiança. Deus não quer o seu desempenho, Ele quer o seu descanso nele. Talvez você tenha aprendido que precisa ser forte o tempo todo, que não pode parar, que não pode fraquejar, que não pode demonstrar cansaço. Você foi treinado a sobreviver, não a descansar. Mas o céu não funciona pela lógica da exaustão. Deus nunca te chamou para viver no limite. Ele nunca disse, venha quando estiver forte. Ele disse, venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não é poesia, é promessa. Há pessoas que estão ouvindo essa oração agora e sentem que chegaram no fim das próprias forças. Você não quer desistir da vida, mas está cansado de lutar. Não quer abandonar tudo, mas sente que não tem mais energia para continuar do mesmo jeito. E Deus está te dizendo hoje, você não precisa desistir, só precisa descansar. Descansar não é parar de viver. Descansar é mudar o lugar onde você deposita o peso. Você não foi criado para ser sua própria fonte. Você não foi criado para carregar o mundo nos ombros. Você foi criado para depender de Deus. O Salmo 50 nos confronta com uma verdade que liberta. Deus não se alimenta da nossa força, Ele se manifesta na nossa entrega. Ele não se impressiona com sacrifícios feitos por obrigação. Ele se move quando o coração se rende. Talvez você esteja tentando manter tudo em ordem, tentando não desmoronar, tentando segurar situações que já estão além do seu controle. Mas hoje o Espírito Santo te chama para soltar. Soltar o controle, soltar a culpa, soltar a cobrança interna, soltar a necessidade de resolver tudo agora. Existe um tipo de cansaço que surge quando você luta batalhas que não são suas, quando tenta salvar pessoas que só Deus pode alcançar, quando assume responsabilidades que não te pertencem, quando vive tentando provar algo para alguém. Deus não te chamou para viver assim, Ele te chamou para confiar. O descanso em Deus não é ausência de problemas, é presença de paz mesmo em meio a eles. Talvez você esteja cansado porque tem sido forte por tempo demais. Forte pelos filhos, forte pela família, forte no trabalho, forte na igreja, forte para não preocupar ninguém, forte para não decepcionar ninguém. Mas Deus nunca pediu que você fosse forte o tempo todo. Ele pediu que você fosse sincero. Ele pediu que você fosse dependente. Ele pediu que você fosse filho. Quando o Senhor diz no Salmo 50 que Ele não precisa do nosso sacrifício, Ele está dizendo, pare de tentar me impressionar. Pare de tentar sustentar uma imagem espiritual enquanto sua alma grita por descanso. Eu te conheço. Eu vejo quando você se deita cansado. Eu vejo quando você chora em silêncio. Eu vejo quando você sorri para os outros, mas se sente vazio por dentro. E ainda assim, eu continuo sendo o seu Deus. Existe uma paz que não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está no controle. Existe um descanso que não vem quando tudo se resolve, mas quando você decide confiar mesmo sem entender. Hoje, Deus não quer que você faça mais. Ele quer que você descanse melhor. Descanse nos braços dele. Descanse na fidelidade dele. Descanse naquilo que ele prometeu e nunca falhou em cumprir. Talvez você esteja cansado porque tem vivido no amanhã, preocupado com o que ainda não aconteceu, com contas que ainda vão vencer, com respostas que ainda não chegaram, com diagnósticos que ainda não foram dados. E Deus te chama de volta para o agora.
o agora onde Ele está, o agora onde a graça existe, o agora onde o fardo se torna leve porque Ele caminha com você. O cansaço espiritual muitas vezes nasce da tentativa de controlar o futuro, mas o futuro pertence a Deus. O seu papel não é carregar o amanhã, o seu papel é confiar hoje. Quando Jesus ensinou a orar, Ele disse: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não amanhã, hoje." Porque Deus trabalha em porções diárias de graça. Talvez você esteja cansado porque se afastou do lugar secreto, porque a oração virou rotina e não encontro, porque a fé virou obrigação e não relacionamento. O Salmo 50 nos chama de volta para uma fé viva, verdadeira, simples. Uma fé que não se mede por quantidade de palavras, mas por entrega. Uma fé que não exige força, apenas sinceridade. Agora, antes de continuarmos, permita-se fazer algo raro. Pare de lutar por alguns instantes. Pare de tentar entender tudo. Pare de se cobrar. Apenas fique aqui, respire. Deus não está te apressando. Ele não está te pressionando. Ele não está te comparando com ninguém. Ele está te chamando para descansar, porque o descanso em Deus não é passividade. É confiança ativa. É dizer: Senhor, eu não consigo, mas confio que Tu podes. É reconhecer limites humanos para experimentar poder divino. É quando a fraqueza deixa de ser vergonha e se torna o lugar onde a graça se manifesta. Talvez você esteja cansado porque foi ferido, porque confiou e se decepcionou, porque deu o melhor e não foi reconhecido, porque serviu e foi esquecido. Mas Deus viu tudo. Nada passou despercebido aos olhos dele. Nenhuma lágrima caiu sem ser registrada. Nenhum esforço foi em vão. O Salmo 50 nos lembra que Deus é justo, que Ele chama, que Ele vê, que Ele responde no tempo certo. O descanso não é desistência, é alinhamento. É sair do ritmo do mundo e voltar ao ritmo do céu. O mundo te exige mais. Deus te oferece descanso. O mundo cobra resultados. Deus oferece presença. O mundo diz: aguente. Deus diz: venha. E hoje o Senhor te convida a vir. Do jeito que você está. Cansado, confuso, sem respostas, sem força. Você não precisa se arrumar por dentro para falar com Deus. Você só precisa ser honesto. Diga a Ele: Pai, eu estou cansado. Isso não afasta Deus. Isso atrai. Agora, deixe-me orar com você. Senhor Deus, Pai eterno e fiel, nesta hora eu coloco diante de Ti cada pessoa que ora comigo agora. Tu conheces o coração cansado. Tu conheces o peso que ninguém vê. Tu sabes onde a força acabou. Tu sabes onde o ânimo se perdeu. E hoje, Senhor, nós não viemos pedir mais tarefas, mais cobranças ou mais exigências. Viemos pedir descanso. Descanso para a mente que não para. Descanso para o coração sobrecarregado. Descanso para a alma que tem lutado além do limite. Nós entregamos agora todo o fardo que não nos pertence. Entregamos preocupações excessivas, entregamos medos acumulados, entregamos culpas antigas, entregamos cobranças internas, entregamos o peso de tentar controlar tudo. Senhor, ensina-nos a descansar em Ti. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a soltar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Que o Teu Espírito traga paz agora. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que acalma o coração. Uma paz que silencia a ansiedade. Uma paz que lembra a alma que o Senhor continua no controle. Pai, visita agora quem se sente esgotado, quem acorda cansado, quem dorme cansado, quem sente que perdeu a alegria. Sopra vida nova, renova forças como a águia. Restaura a esperança que parecia apagada. Que o Teu descanso invada cada pensamento, cada emoção, cada parte ferida. Nós recebemos o Teu chamado, não para desistir, mas para descansar. Não para parar, mas para confiar. Não para fugir,
mas para permanecer em Ti. Que o Salmo 50 se cumpra em nossas vidas, não como religiosidade, mas como relacionamento vivo. Que o nosso sacrifício seja gratidão, que a nossa oferta seja entrega, que o nosso culto seja confiança. Se essa oração falou com você, se esse descanso era exatamente o que sua alma precisava ouvir hoje, escreva nos comentários: eu escolho descansar em Deus. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração espiritual. E se você deseja continuar recebendo orações que fortalecem, curam e restauram, curta este vídeo, se inscreva no canal e permaneça conosco. Aqui nós não ensinamos você a ser forte o tempo todo. Aqui nós aprendemos juntos a descansar em Deus. Porque não é fraqueza estar cansado, é um chamado para voltar aos braços do Pai. E Ele continua de braços abertos.